Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, com todos que estão nos escutando, estão nos ouvindo, estão nos assistindo pelo YouTube ou por outros meios de comunicação. O que a igreja está vivenciando nesses dias? Em tempos de pandemia, nós temos visto a nossa comunidade se reestruturando. Na verdade, não apenas a nossa comunidade, como muitas outras igrejas, se reestruturando e reaprendendo a ser igreja. Isso é algo extremamente importante que nós precisamos vivenciar nos dias de hoje. Tanto que eu acho que isso se encaixa muito bem com o tema que nós estamos abordando dentro da nossa comunidade nesse mês, sobre revitalizar a nossa vida, como nós vimos semana passada, revitalizar a nossa história como igreja. Nós precisamos reaprender aquilo que Cristo nos ensinou e Ele nos convocou a ser igreja, uma igreja salva, uma igreja centrada na obra de Cristo, uma igreja completamente engajada para dentro do reino de Deus, porém sem perder a visão do lado de fora das suas paredes. Isso é ser igreja. Nós queremos viver esse tipo de igreja em que nós estamos olhando para dentro, cuidando de dentro, mas sem tirar os olhos daqueles que estão lá fora e precisam de salvação. Com isso, nós hoje entramos dentro do nosso tema, revitalizar. É o tema que nós iniciamos há uma semana atrás, e nós queremos dar continuidade a esse tema hoje. Isso é uma maneira de nós estarmos vivendo igreja. Nós desejamos intensamente, pelo momento, de nós estarmos juntos novamente, de nós estarmos no contato um com o outro novamente no futuro. Porém, nós queremos que você entenda a magnitude do que nós estamos vivendo. Quantas vezes na nossa história nós vimos a possibilidade de nós revermos? Se você, por exemplo, está sentindo falta dos cultos, mas como tem sido a sua frequência de culto antes dessa pandemia? Está sentindo falta de pessoas que oram junto com você? Mas como era os momentos? Quantas vezes você procurou essas pessoas para orar com você antes dessa pandemia? Está sentindo falta daquele contato, daquele calor humano dos irmãos? Quantas vezes você procurou esse contato e esse calor humano antes dessa pandemia? Acho que isso nos faz repensar a nossa maneira de viver, nos faz repensar a nossa maneira de agir com as pessoas que estão ao nosso redor. A partir do momento que a gente começa a perder os privilégios, e entre esses privilégios eu estou colocando o simples fato de nós estarmos no culto, de nós podermos ouvir um louvor entre os irmãos, de nós podermos ouvir uma palavra que o pastor ou outra pessoa direcionou e preparou durante a semana para nós. Nós abrimos mão por muitas vezes disso, mas hoje nós temos a oportunidade de rever isso, ou seja, nós podemos revitalizar, trazer de volta à vida aquilo que foi esquecido ou entrou numa rotina e se perdeu o valor. Revitalização é o tema que nós queremos trabalhar, não somente nessa série, mas de forma pessoal na nossa história e na nossa vida. Então, você que está nos assistindo, que está observando esse canal, que talvez algumas semanas você já esteve conosco aqui no YouTube ou em outras redes, entenda que o que nós queremos com essas mensagens é que ela edifique a sua história e a sua vida. Não é uma maneira de que você se sinta confortável dentro da sua casa para ouvir a palavra, mas sim uma maneira que nós podemos tornar a palavra acessível, os cultos acessíveis a você mesmo que à distância. Isso é uma medida provisória, isso não é uma medida que vai se seguir ao longo dos nossos anos. Nós queremos que as mídias estejam cada vez mais presentes nas comunidades, é fato. Nós queremos que a igreja esteja cada vez mais presente nas mídias e cada vez seja mais visualizada de uma forma que a gente possa enviar o evangelho através dessas mídias,
mas elas não podem substituir o nosso contato pessoal. E quando nós tivermos a oportunidade, nos sentimos seguros para estar juntos novamente, entenda que isso irá acontecer e que isso não é negociável. Por mais que as mídias nos ajudam a estar no sofá da nossa casa enquanto o pastor está pregando, nós não queremos que isso substitua a nossa comunhão. Amém? Vamos começar a nossa palavra de hoje, revitalizar. Só para você se antenar, vamos ver novamente nossa abertura dessa mensagem. Nós estamos na época da Páscoa, celebramos a Páscoa nesse final de semana e pela primeira vez, para muitos, nós teremos que passar esse período de Páscoa longe um dos outros, não teremos toda essa comunhão que normalmente nós temos, apresentações de crianças nas igrejas ou alguma maneira que nós podemos nos engajar entre as pessoas. Isso tudo precisa cessar um pouco e deixar de acontecer para que nós possamos respeitar esse período de quarentena. Isso nos faz pensar que todas aquelas celebrações imensas que nós fazemos, nós não conseguimos fazer dessa vez. Né? Existem algumas pessoas no meio cristão que estão lidando de forma muito criativa com esses processos, assim como eu vou mostrar para vocês uma foto. Esse é o grupo Javé Nissi, um grupo de teatro cristão que elaborou uma peça de teatro seguindo a paixão de Cristo, porém, como não poderia haver aglomerações e evitar os contatos, essas pessoas, esses atores cristãos que estão isolados num certo lugar, abriram um espaço onde as pessoas poderiam vir estacionar os seus carros e fazer ali uma grande uma grande celebração em memória daquilo que Jesus fez na cruz, ou mostrando um pouco dos últimos dias de Jesus, esse momento da paixão de Jesus. Isso nos faz pensar que a igreja não precisa estar parada nesse período, a igreja não precisa estar morta nesse período, a igreja precisa se readequar a esses planos. Lucas capítulo 14, verso 12 diz: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Fica até aqui nesse texto. Eu queria que você entendesse uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo que, de fato, a gente não pode chamar ninguém para um jantar, para uma comunhão grande na nossa casa, mas nós podemos pensar que esse texto não foi escrito durante um período de pandemia. Esse texto foi escrito durante um período que não haveria preocupações de ter um ajuntamento de pessoas. E nesse ajuntamento, Jesus estava dizendo para as pessoas o seguinte: quando derem um jantar, não chamem aquelas pessoas, aqueles amigos queridos, aquelas pessoas que você sabe que você ama e que fazem parte da sua história. Muito pelo contrário, chamem aquelas pessoas que não fazem parte do seu vínculo e da sua história. Abre comigo, Lucas capítulo 14, vamos seguir todo esse texto e poder entender o que Jesus está falando aqui. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Eu fico pensando, quando eu leio esse versículo, quantas vezes nós não somos chamados a participar de algum banquete, de alguma festa com outras pessoas, com amigos queridos nossos que por algum momento antes nós os chamamos para vir às nossas casas e nós tivemos um momento juntos. Então eles pensaram, ou foi muito legal e nos chamam de volta, nos chamam para ir para a casa deles agora, ter um jantar ou um momento juntos, ou apenas se sentem na obrigação de agora chamar a gente para um momento com eles, porque afinal de contas um dia nós chamamos eles para as nossas casas. O que Jesus está falando aqui primeiro não se trata de uma questão de que é proibido e o cristão não pode chamar pessoas que ela ama e que ela consegue ter um bom convívio para perto de si, e nem abandonar essas pessoas. A gente tem um contexto aqui, a gente precisa entender
contexto do qual é autoexplicável nos próximos versículos. Versículo 13, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que nós entendemos nesse texto, que o Jesus está trazendo aqui, não é de simplesmente nós abandonarmos as pessoas que nós amamos e nos atrelarmos, aprendemos a nos relacionar com as pessoas que não estão no nosso vínculo amoroso. Se trata de nós pararmos de observar aquilo e aquelas pessoas que podem nos dar alguma coisa em troca diante do que nós fazemos. Nós somos uma geração e que não começou na gente, nós aprendemos com os nossos pais, talvez até com os nossos avós, que nós precisamos ter algo, nós precisamos fazer algo e nós queremos ser retribuído por algo que a gente tenha feito. O que Jesus está falando mas quando der um banquete, quando der uma grande festa, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Essas pessoas nessa época não eram pessoas que viviam entre as festas, não eram pessoas que viviam entre os nobres, não eram as pessoas que viviam entre uma alta sociedade, o alto escalão da sociedade. Eram pessoas que viviam na porta dos templos, eram pessoas que viviam nas portas das cidades, nos muros das cidades, abandonados e isolados. E o que Jesus está convidando essas pessoas que o escutam nesse momento é abrirem mão de terem sempre uma recompensa pronta para receberem. Eu vou dar uma festa porque um dia alguém me convida e também vai me chamar e eu vou poder participar com ele de tal momento. Não, o que Jesus está dizendo é: convidem pessoas que não fazem parte do seu vínculo, pessoas que não fazem parte da sua rotina e principalmente pessoas que não fazem parte das rotinas de ninguém. E tem mais, o versículo diz: feliz será você porque estes não têm como retribuir. A ideia aqui é que você se relacione, que você fale com pessoas, que você conviva com pessoas que nunca poderão fazer o mesmo que você fez por elas. Logo, o que está em jogo aqui não é a questão das pessoas que nunca poderão fazer algo por você, mas sim o seu coração de entender que você deve fazer sem olhar para quem você está fazendo e fazer de uma maneira que não importa se a pessoa vai retribuir alguma coisa ou não. Pelo fato que eu estou fazendo, ela não está em dívida comigo e precisa fazer algo para mim. Eu amo ela porque eu preciso amá-la e não porque eu quero que ela me ame também. Eu me relaciono com ela porque eu preciso me relacionar com ela. E ela não precisa retribuir todos os meus gestos, todos os gestos que eu tenho feito a ela. Eu estabeleço, assim, uma relação de amizade, uma relação de um relacionamento que não está entrelaçado a opções e objetivos. Ela simplesmente se acontece porque antes Cristo viveu em mim. Eu não faço porque eu tenho... porque isso vai me retribuir alguma coisa. Eu simplesmente faço. A graça de Cristo habita em mim e a graça de Cristo me move a fazer isso. O que nós temos que pensar hoje em dias de pandemia, em que nós estamos precisando rever os nossos níveis de felicidade, o que nos gera felicidade. E outra coisa, rever a maneira da qual nós vivemos, até mesmo em relação a ser igreja, em relacionamento com os nossos familiares, para aqueles que precisam ficar mais tempo dentro de casa. Nós temos que entender que revitalizar a nossa vida, hoje nós precisamos revitalizar a nossa missão. E revitalizar a missão envolve duas coisas. A primeira é incluir pessoas em nossas vidas. Nós somos chamados como igreja para sermos pessoas inclusivas, pessoas que trazem pessoas para dentro do nosso relacionamento, pessoas que atraem outras pessoas para o nosso relacionamento, e isso envolve ser igreja, porque ser igreja nós não somos igreja para viver de forma isolada. Até por isso nós dizemos que uma igreja é o único departamento que tem CNPJ, mas não vive para os de dentro, ele vive para os de fora.
Jesus não está dizendo para tirarmos quem amamos da nossa mesa, não nos privarmos das pessoas que nós amamos, mas Jesus está ensinando que devemos incluir quem não amamos ao redor da nossa mesa, incluir no nosso relacionamento. E aqui, contextualizadamente, nós estamos falando de mesa. Jesus usa a mesa como um exemplo daquilo que ele quer tratar, mas ele está falando em si de relacionamento profundo. Porque pessoas que você chama para sua casa, para sua mesa, para junto da sua família, é um momento tão íntimo e tão profundo, o momento da sua casa, da sua mesa, e estar dentro do ambiente da sua família, que você não é qualquer pessoa que você chama para isso. Você precisa entender que o contexto que Jesus está trazendo aqui é de estabelecer um relacionamento, de dar a sua comida, de dar o seu tempo, de dar do tempo da sua família para pessoas que não têm uma casa, que não têm uma comida, uma refeição, que não têm uma família. De adotar pessoas próximos de vocês, que vão exigir de vocês algo, mas que não vão poder contribuir em nada. Eu lembro muito bem de quando eu estava na minha cidade ainda, e eu ainda não conhecia Jesus, e uma família me adotou. Uma família que tinha, o casal que tinham 3 filhos, eu e o meu irmão nos tornamos amigos desses rapazes, e nós tínhamos um bom relacionamento, nós fazíamos tudo juntos, o tempo todo, e essa família me adotou. Eu praticamente vivia o tempo todo com eles. Eu ia para a igreja com eles, eu participava de refeições com eles, eu convivia com a família deles, e muitas vezes, em tom de brincadeira, eu dizia que eu me fazia parte dessa família, que eu me sentia parte dessa família. E pensa que foi só essa família quando eu entrei no ambiente de igreja, que eu conheci outras famílias, muitas outras famílias praticamente me adotaram e deram o seu tempo para mim. Na verdade, elas não deram um tempo de uma conversa de uma vez por mês, na verdade, elas me deram um tempo da sua semana. Elas gastavam horas de conversa, elas gastavam horas de relacionamento comigo, e isso era uma coisa que eu não tinha na minha casa, porque eu não aprendia esses relacionamentos dentro da minha casa. Isso mudou a minha história a ponto de me fazer conhecer Jesus. E se eu falo para vocês hoje como pastor, é porque um dia, algumas famílias, lá naquela cidade da onde eu venho, lá do sul de Santa Catarina, um dia elas gastaram tempo comigo. Um dia elas decidiram, elas abriram mão do seu tempo, elas abriram mão da sua refeição para dividir comigo. E tem mais, elas sabiam perfeitamente que nada do que elas faziam para mim eu poderia um dia retribuir. Eu não podia retribuir com a alimentação da minha casa, eu não podia retribuir com dinheiro, eu podia retribuir apenas com um sorriso. E o que Jesus está falando aqui não é para que as pessoas abandonem as pessoas da sua casa. Eles também não abandonaram. E na verdade eles trouxeram, eles me trouxeram e me encaixaram dentro da sua casa e me permitiram conviver com eles. Diferente disso, completamente diferente disso, o que nós muitas vezes temos visto nos dias de hoje, nas redes sociais, frases que são de certa forma impactantes e que muitos de nós adotam como verdade, frases que nós recebemos nos grupos de WhatsApp, ou que nós vemos nos Facebooks ou nos Instagram, mas frases que dizem, por exemplo, você tem que aprender a se levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. Uma frase que faz uma alusão ao momento da refeição, e que se há um conflito, então se retire. Ele não te move a permanecer, insistir e corrigir o problema, porque talvez parte do problema é você. Outra frase que a gente escuta muito é: cuidado para não esperar de mim aquilo que não recebi de você. Eu estou deixando claro que não espere de mim o que você também não está me dando. Não ache que eu vou te dar algo se você não tem nada para me oferecer. Outra frase é: reciprocidade é retribuir tudo aquilo que te dão. É dar amor para quem te dá valor. Essa frase é interessante, porque os nossos dias de hoje, de pessoas que são altamente voltadas para si próprio, elas não conseguem se relacionar com quem não pode oferecer alguma coisa. Elas não conseguem se relacionar com pessoas que não tiveram algo para oferecer para elas.
Tem mais duas frases ainda interessantes. Quando você começa a ver o seu valor, você vai achar difícil permanecer com pessoas que não valem a pena. Esse aqui é o alto nível da autoestima. Aqui é um nível, o estágio maior da autoestima. Quando você perceber que você é especial no mundo, quando você perceber que o mundo gira ao seu redor, então você vai selecionar melhor as pessoas que vão dar valor a você. A última frase ainda: antes de fazer tudo por uma pessoa, descubra se ela faria tudo por você. Se você pegar essa frase, coloca com fundo emocional e diz: antes de fazer tudo por uma pessoa, descubra se ela faria tudo por você. A gente vive mundos assim. Sabe o que significa isso? Isso aqui, na verdade, significa uma mentalidade de troca. Eu me relaciono se a pessoa tem algo para me oferecer. Eu dou se a pessoa tem algo a me dar. Eu gasto meu tempo se a pessoa tem algo bom que eu posso trocar pelo meu tempo. O que Jesus está fazendo aqui é nos ensinar a se esvaziar. Sim, se esvaziar, porque nos dias de hoje de pandemia, nós temos necessitado um esvaziamento até mesmo da nossa rotina. Quem aqui quebrou completamente a sua rotina? Quem que está me escutando agora quebrou completamente a sua forma de viver? Quantos de nós têm observado que conviver com a sua família era algo que estava tão distante e que agora é algo presente? Quem aqui de nós talvez esteja até sentindo falta das pessoas do seu trabalho, daquele cara irritante do seu trabalho? Quem aqui de nós não consegue entender os dias que nós estamos vivendo, em que você não consegue ter nada em troca? As pessoas não podem te oferecer nada em troca porque você tem tão pouco quanto elas têm. Ou quem aqui de nós pôde nesses dias se envolver em alguma campanha de alimentação, alguma campanha que pudesse abençoar outras pessoas? A nossa comunidade tem feito isso ao longo desse mês e a nossa comunidade tem conseguido abençoar algumas famílias aqui na nossa cidade, no sul do Ceará, pessoas que foram afetadas por uma chuva muito forte que nós tivemos aqui no Ceará. Sim, quem está nos vendo de longe, se não sabe, no Nordeste também chove. Incorporar atitudes misericordiosas de inclusão de pessoas fez parte da agenda de Jesus e deve fazer parte da minha missão como discípulo de Jesus. Tem que fazer parte da sua missão como discípulo de Jesus. Em momentos de pandemia, em que eu preciso observar o meu cuidado do meu lar, o isolamento para que outras pessoas não sejam afetadas por causa desse vírus, inclusive a mim ou pessoas da minha casa. Mas ainda assim, como eu como igreja, como parte do corpo de Jesus, como parte dessa igreja que Jesus moveu, eu posso estar junto das outras pessoas. Talvez o meu dinheiro pode ir, ou talvez o meu dinheiro está mais curto, talvez os meus bens podem chegar até ela. É aí que a igreja entra. E quando nós falamos sobre sermos inclusivos, como pessoas que precisam aprender a incluir outras pessoas na sua agenda pessoal, nós não estamos falando de uma questão de gênero, nós não estamos falando de uma questão racial, ok? Nós estamos falando em você olhar a pessoa ao seu redor, pessoas que precisam de um alimento, pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam de relacionamento. Afinal de contas, o próprio Jesus disse: eu vim para aqueles que precisam de médico, eu vim para os doentes e não para os sãos. Se Jesus, que era Deus, estava preocupado com as pessoas que precisavam de salvação e precisavam de uma palavra, imagina nós que não somos Deus. Revitalizar a missão. Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36. Eu queria que você observasse apenas 3 versículos comigo, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Pula lá para o versículo 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Você percebe que isso vai completamente em outra direção
daquilo que muitos de nós têm vivido nos dias de hoje. Eu dou se a pessoa me oferece, eu faço se a pessoa merecer. Quando a gente é uma criança, que a gente aprende com os pais que se nós não merecermos aquele presente no final do ano, no Natal, a gente então não vai receber. Se nós não passarmos de ano, se nós não tivermos boas notas, a gente às vezes pega esse tipo de merecimento e aplica em toda a nossa história. Aquilo que os nossos pais nos disciplinaram há um tempo atrás não se aplica no momento que Jesus está falando aqui, ou no momento que nós estamos vivendo aqui, porque o que nós estamos vivendo aqui não se trata de merecimento, não se trata do que nós precisamos, não. Se trata do que o outro precisa, de que o outro necessita. Isso é revitalizar a nossa missão como igreja. E ainda, o segundo ponto que eu trago para vocês hoje, revitalizar a missão é gratidão de ser incluído na mesa de Jesus. Não somente nós podemos falar hoje sobre incluir pessoas à sua mesa, mas antes de você incluir pessoas à sua mesa, lembre de uma coisa, Jesus inclui você à mesa. Como a gente entende isso? Existe uma parábola que nós conhecemos como parábola do grande banquete. Eu queria que você abrisse comigo, acompanha aí na tela, Lucas capítulo 14, verso 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois, tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Imagina que Deus está montando um grande banquete, e a gente está falando aqui de uma parábola, a gente não está falando de uma história que aconteceu, mas sim uma história que Jesus usava, modelos de histórias que Jesus usava para explicar algo maior. E o que Jesus estava explicando aqui era o que ele já tinha falado anteriormente. O que Jesus fala aqui, um homem muito rico apresenta um banquete, pede para o seu servo chamar pessoas que tinham sido convidadas a esse banquete. Essas pessoas teriam direito de entrar, elas receberiam uma carta com o selo desse senhor, e elas poderiam então receber uma carta dizendo: eu, fulano de tal, estou fazendo um banquete, você, fulano de tal, com o nome da pessoa ali, está convidada a oficialmente fazer parte desse banquete junto da minha casa. Eu imagino essas pessoas dizendo: poxa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Foram inúmeras desculpas para não estar nesse banquete com esse senhor. Porém, olha comigo para o verso 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Você consegue entender nesses 3 versículos? Primeiro, o servo voltou, relatou ao Senhor o que aconteceu. O Senhor então disse: então vá para as ruas, os becos e as cidades e tragam os pobres, os aleijados, os cegos, exatamente aqueles que nós vimos antes Jesus relatando. Tragam eles, e pela história, então o servo teriam trazido essas pessoas para participar do banquete. Porém, olha o versículo 22, o que o Senhor ordenou foi feito, aí ainda há lugar. Ainda há muitos lugares para serem ocupados. Então, Jesus olha para o servo e diz: então vá até os caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Quem você encontrar pela frente, obrigue ele a entrar por essa porta e se reunir nesse lugar. Queria que você entendesse uma coisa. Jesus reúne ao redor e convida para a sua grande festa pessoas que nada podem lhe oferecer algo em troca, e que tem plena consciência da sua indignidade. Você sabia que você faz parte desse grupo? Sim, você faz parte desse grupo que foi pego pela mão e trazido para essa festa. Você faz parte desse grupo que precisava de um convite, um empurrãozinho a mais além de um convite. Você precisava de que Jesus um dia pegasse você pela sua ferida, Jesus pegasse você aonde você se encontrava, pelos caminhos, pelos vales, pelos valos da sua história, e pegasse você e trouxesse para dentro da sua festa.
não foi porque você bateu na porta e pediu, por favor, me deixe entrar. Foi Jesus que foi até você, mandou o seu servo até você e trouxe você para esse banquete. Talvez eu poderia perguntar agora, quem são os servos que Deus tem usado para que você fosse alcançado? Quem são as pessoas que vêm à mente agora, que você sabe que são pessoas que foram usadas por Deus para que você chegasse até essa festa? Se hoje você pode fazer parte dessa festa, é porque um dia alguém foi até você, gastou tempo com você, como foi comigo, e essas pessoas um dia apresentaram um banquete, mas esse banquete não era delas, esse banquete era do Deus delas, esse banquete era do Senhor delas, e elas não faziam isso por uma livre e espontânea vontade, não, elas faziam isso por ordem desse seu Senhor, de ir até vocês, de ir até nós e nos alcançar. Foi assim com você? Quem foi a pessoa que um dia trouxe você para esse grande banquete, essa grande festa? Ainda, não são apenas nossas maldades que nos afastam de Deus, mas nossa suposta bondade. Eu diria muito cuidado quando nós observamos uma bondade tão grande que precisa ser mostrada e resplandecida, uma bondade tão grande que precisa ser notada nas redes sociais. Eu diria ainda, muito cuidado com essas pessoas que precisam mostrar que estão fazendo algo, pessoas que precisam resplandecer que estão fazendo, pessoas que precisam da sua curtida, pessoas que precisam que você os note para que eles precisam fazer alguma coisa. Eu diria, quem de nós teria coragem de fazer algo sem usar as redes? Quem de nós teria coragem de fazer algo sem mostrar você entregando algo para alguém? Quem de nós teria coragem de fazer alguma coisa totalmente no anonimato, sem reconhecimento, sem parabéns, sem tapinha nas costas e talvez até muitas pessoas sem nunca saberem ou imaginarem que você fez parte de um projeto ou de alguma coisa que levou dignidade a outras pessoas? Não se trata de reconhecimento. A vida não se trata de reconhecimento. O que eu diria para vocês, a frase que eu deixo aqui é: não são apenas nossas maldades que nos afastam de Deus, mas a nossa suposta bondade nos afasta de Deus. Sim, porque sermos bons com as pessoas, para sermos notados, para nos acharmos bons, qualquer um faz. Qualquer pessoa consegue fazer isso. O desafio maior é fazer algo sem ser notado. Talvez algo pequeno, talvez algo grande, mas não importa. Apenas fazer algo. Os dias que nós vemos hoje, nós temos visto inúmeras pessoas famosos, por exemplo, que cruzam a África, cruzam o oceano, vão para a África, ajudam inúmeras pessoas na África, fazem um grande apelo por essas pessoas. E eu tenho que dizer, isso é algo muito digno, isso é algo muito bom. Pessoas que fazem isso, que estão no meio evangélico, ou pessoas que são artistas simplesmente, a gente não pode desmerecer e nem diminuir o que elas fazem. Mas e aí eu preciso colocar essa palavra, esse termo, se elas fazem isso para serem notadas, ou para alcançar misericórdia, ou porque a graça de Deus vai ser entregue a elas caso elas ofereçam algo tão grandioso assim, de tirar inúmeras pessoas da África da fome, se essa é a motivação delas, ainda assim nós não podemos desmerecer ou diminuir o valor do ato delas, porém é algo que não as leva para perto de Deus. Sim, algo tão grandioso não as leva para perto de Deus, porque a questão não está no tamanho da obra que você pode fazer, não está do tamanho do seu, não está o alto nível de coisas que você pode fazer por causa dos recursos financeiros que você tem, mas sim o que você faz perante a graça de Cristo que superabundou a sua vida é o que te move, porque se é isso, esse é o caminho. Não é porque você é bom,
Porque mesmo quando você faz algo bom, você olha para si próprio e você sabe que você não é bom. Você não é bom. E quando você faz isso, as pessoas começam a te elogiar e você até aceita aquele elogio, mas você pensa, mas essa pessoa de fato não me conhece, porque eu não sou tão bom assim, eu sou mau. O que nós pensamos quando nós fazemos ou agimos diante dos dias de hoje, até mesmo quando nós falamos de pandemia. Quem somos nesse período de pandemia? É uma pergunta que constantemente temos feito aqui. Eu sou alguém que resplandece a luz de Cristo em meio às trevas? Ou sou alguém que precisa constantemente ser relembrado da sua missão na Terra? Duas questões para você. Qual um dos grandes sinais de que participaremos dessa festa? Eu tenho um grande sinal para você. Hoje nós celebramos a Páscoa. Em especial, hoje nós precisamos celebrar a Páscoa nas nossas famílias. Sabe o que é interessante? É que há uma compreensão pouco bíblica, ou ainda poderíamos assim dizer, nada bíblica, de que para podermos cear e fazer aquele momento bonito entre a família, nós precisaríamos estar dentro da igreja, com um pastor bem instruído, com louvor fazendo um belo fundo musical, porque se isso não acontecer, se não tiver esses elementos, a gente não pode ter a ceia, sendo que na verdade o que nós esperamos de elementos no meio da ceia seria um pão e um suco que nós usamos para a celebração, mesmo que não tenha um pastor. Se nós entendemos que há alguém dentro dessa casa que pode instruir esse momento, há alguém com conhecimento bíblico que sabe ler e abre a Bíblia e faça uma leitura e conte essa história. Conte que Jesus um dia abriu mão de si próprio. Assim, ele abriu mão da sua própria vida, da sua própria, dos céus, para vir à terra, viver entre nós, e mesmo que nós não tínhamos nada a oferecer para ele. Absolutamente nada a oferecer. E quando Jesus estabelece esse banquete para os seus discípulos, ele ainda diz, façam isso em memória de mim. O que estava no centro ali era Jesus. E nós éramos pessoas convidadas a participar dessa ceia. Assim como hoje nós somos convidados a participar dessa ceia, mas nós não somos pessoas que poderão oferecer algo bonito para Deus. Deus deu tudo. Deus entregou tudo. Sabe o que Deus entregou? O seu Filho, para morrer em nosso lugar. Deus deu tudo o que Ele tinha, tudo que era mais precioso, a si próprio, o seu próprio Filho. Você consegue entender isso? Que quando Jesus oferece a si próprio, oferece o seu próprio Filho, Ele deu algo que nós nunca, absolutamente nunca poderíamos retribuir. Que amor é esse que pode oferecer algo tão grandioso sem algo em troca? Como é que nós nos encaixamos com isso? Eu diria uma segunda coisa. Não permita que qualquer desculpa justifique a negação de sentar-se à mesa com Jesus. Nem sua bondade, nem sua maldade. Nem de ser bom demais para essa mesa e nem de ser mal demais para essa mesa. Jesus convida você a participar dessa ceia. Jesus convida você a um alimento para que você possa alimentar outras pessoas. Eu queria que essa palavra falasse ao teu coração e expressasse no teu coração a motivação de você se engajar e viver igreja ao extremo nesse período de pandemia. Viva a igreja ao extremo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós ainda sabemos que teremos mais uma semana oficialmente ainda no nosso encontro online. Não perca nenhum desses encontros, não perca todos os domingos às 7 horas, senta no sofá, traz todo mundo da família para casa, se prepara para nós termos esse tempo juntos. Às 7 horas de todos os domingos nós estaremos aqui juntos para o nosso encontro de aproximadamente 1 hora.
Que o Senhor te abençoe. Agora aproveita esse momento, senta com a tua família, conta histórias bíblicas para os seus filhos, se estiverem acordados ainda, contem para eles como foi que Deus um dia entrou na história com o seu filho, entregou o seu filho e esse filho morreu por nós. E quando o diabo e as trevas acharam que ele já estava morto e acabado, 3 dias depois ele ressurge. Conta para o seu filho essa história de como Jesus entrou na nossa história e nos resgatou e salvou a humanidade. E qual é a missão que então nós temos agora a partir disso?